Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Relembro aqueles que estejam nos vendo, ouvindo, usando um celular, que coloque na horizontal, porque nós iremos apresentar algumas telas que irão nos ajudar na nossa exposição. O tema que nós iremos ver é exatamente o que está na tela de vocês, é o Evangelho, o livro da esperança. Vários motivos nós estamos fazendo o tema. É uma homenagem dupla e nós vamos mostrar para quê, e é um aprendizado para todos nós. Uma homenagem dupla por quê? Porque em 2024 está fazendo 160 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros mais lidos de todos nós espíritas. Então essa é a primeira homenagem. A segunda homenagem é ao nosso amigo Emmanuel, por várias razões. O nosso amigo Emmanuel, há 60 anos atrás, exatamente em 1964, ele lançou um livro em homenagem aos 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que em 1964 estava fazendo 100 anos, já que o Evangelho foi lançado em 1864. E ele denominou o livro da esperança. O Evangelho é o livro da esperança. Essa é a razão do título que nós colocamos na nossa exposição. E, em terceiro, é um aprendizado para todos nós, porque muitas vezes nós folheamos, lemos e não sabemos muitas vezes o que está por trás do Evangelho. Como nasceu, por que nasceu, qual foi a estrutura, os pontos principais, não sabemos. Então, essa é, digamos assim, o nosso caminho que a gente pretende fazer nessa exposição. Primeiro, certo? Vocês podem estar vendo à esquerda, certo? Um livro meio verde, que na realidade é a reprodução da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente de 1864. Observem que essa primeira edição, ela não tinha o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tinha o nome de A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Kardec foi fazer uma segunda edição, um ano depois, o editor do livro, que era espírita, chegou para ele e disse: Kardec, não, não bate bem o nome. Seria melhor simplesmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele mudou. Aí, um ano depois, ele fez a terceira edição, mantendo o título e rearrumando os capítulos. No primeira edição tinha 25, depois passou 27, 28 na última. Então, o livro que nós temos, que lemos hoje, na realidade, é a reprodução, a tradução em português, da terceira edição, certo? E subsequentes do Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas vezes a gente imagina que os livros básicos da doutrina espírita, eles já nasceram totalmente prontos, não foram aperfeiçoados no tempo. Não é. Isso aconteceu com quase todos os livros principais da doutrina. Segundo ponto, vocês estão vendo na tela foto do livro do Emmanuel, o livro da esperança. O nosso amigo Emmanuel, ele não apenas é o mentor, ou foi o mentor do Chico Xavier, ele foi um dos mentores que deram a contribuição ao Evangelho segundo o Espiritismo, há 160 anos lá atrás. Um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11, item 11, é o egoísmo, foi de origem do nosso amigo Emmanuel. E nessa existência agora, ou nessa atuação atual, certo? Junto ao Chico e junto à doutrina espírita no Brasil, ele psicografou pelo Chico mais de 1.500 mensagens decifrando, explicando versículos do Evangelho, em mais de 130 livros. Esses livros, eles foram compostos em duas grandes coleções. Aquela coleção Fonte Viva,
que é a fonte viva, Seiva-te luz, pão nosso, Caminho, Verdade e Vida, que eram livros pequenos, certo? De cabeceira, em que você lia um versículo do Evangelho e o Emmanuel, digamos assim, decifrava para a gente. E mais recentemente, a Federação Espírita Brasileira compilou todas as mais de 1.500 mensagens do Emmanuel em 7 livros. Compilou em 7 por quê? Porque ela dividiu nos apóstolos. Apóstolo Pedro, apóstolo João, Marcos e assim sucessivamente. 7 livros que compõem, certo, todas as contribuições que o Emmanuel nos deu para entender o Evangelho. E eu reproduzi abaixo uma frase que está nesse livro da Esperança, no capítulo 84, que diz: a doutrina espírita brilha hoje diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Todos nós, certo? Vemos normalmente o Evangelho segundo o Espiritismo como um elemento de consolo, de alívio, certo? De apoio, o que é verdade. Mas importante e interessante é que o nosso amigo Emmanuel destaca que a doutrina espírita, olhando para o Evangelho, ela não apenas alivia e consola, como ela instrui e esclarece. E todas as 1.500 mensagens dele demonstram isso. Mas dou um exemplo rápido, simples. Está no Evangelho, certo? Que o que você plantar, você vai colher. O que é uma verdade. E a maioria das religiões no mundo entende que esse plantar e colher restringe-se a uma vida, àquela vida em que a pessoa está no presente. O que a doutrina espírita veio nos instruir, esclarecer, é que essa verdade que está no Evangelho, dita pelo Cristo, ela transcende o tempo. Por quê? Porque somos imortais e temos muitas vidas. Então, muitas vezes, aquilo que você planta nesta existência, você não apenas pode colher nela, mas pode colher daqui a 1.500 anos, daqui a 10 vidas. É um processo atemporal. Por isso que ele diz, não apenas alivia, consola, mas instrui e esclarece. E isso é essencial, certo? Esse é o grande trabalho do nosso amigo Kardec, do Evangelho, do Emmanuel e de outros mentores, Bezerra, Joana, que trabalham dentro do Evangelho, exatamente é mostrar esta parte eterna que vai além da letra que a doutrina espírita nos traz. Mas, muito bem, eu disse que é uma homenagem dupla e é um ponto de aprendizado para nós. Que aprendizado? O Evangelho, ele é uma parte de um trabalho, certo? Do nosso amigo Kardec. Que parte desse trabalho? O nosso amigo Kardec e a doutrina tem 5 livros básicos. O primeiro é o Livro dos Espíritos, o segundo, o Livro dos Médiuns, o terceiro é o Evangelho, o quarto é o Céu e o Inferno, o quinto é a Gênese. Isso em termos temporais. Certo? 57, 61, 64 e assim sucessivamente. E cada um deles, na realidade, ele responde a uma grande pergunta ou uma grande interrogação. O Livro dos Espíritos é quem eu sou? Sou um espírito eterno, imortal, tenho muita vida? Quem eu sou? O Livro dos Médiuns é o que eu sinto? O que eu sinto? Essas influências positivas, negativas, visão, audição, o que eu sinto? Por que eu sinto dessa forma? O Evangelho é por que eu sofro? Como eu posso lidar com esse sofrimento? O céu e o inferno é para onde eu vou? Para que céu eu vou? Para que inferno eu vou? E por último, a Gênese é não para onde eu vou, mas de onde eu vim. Então, cada um desses livros, ele tem, digamos assim, um propósito essencial que foi trabalhado no tempo. O Kardec desenvolveu essas 5 obras mais ou menos em 10 anos. E observem que nós estamos colocando aqui em termos temporais, mas ele teve uma ideia por trás de como
chegar nesse livro. Parece que cai do céu assim, não, vou fazer agora um negócio sobre médios, depois sobre o evangelho. Ele baseou na estrutura que ele fez do livro dos Espíritos. O que nós queremos dizer com isso? O livro dos Espíritos ele tem 4 partes. O que o Kardec fez foi, de cada uma dessas partes, ele desenvolveu um livro. Então, da parte primeira, ele desenvolveu a Gênese. Da parte segunda, ele desenvolveu o livro dos médios. Da parte terceira, o Evangelho. E a parte quarta, o céu e o inferno. E observem que, para ver como o trabalho do Kardec, ele não foi sequencial. Ele não. Vamos começar. A Gênesis foi o último livro que ele publicou. Mas é a primeira parte do livro dos Espíritos. Então não houve uma sequência linear, certo? Em que eu fui desenvolvendo. Não, primeira parte, segunda parte. Ele foi. É como uma árvore que foi crescendo com o tempo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo desenvolve a parte terceira do livro dos Espíritos, que é as leis morais. Então, essa era a ideia. Agora, a questão é como fazer isso em cima do Evangelho. O Evangelho tem vários evangelhos. Evangelho de Marcos, Mateus, João. Né? Como? O quê? De que forma estruturar? Ele, como professor, certo? Ele identificou que ele poderia se agrupar todos aquilo que estava em todos os evangelhos em 5 grandes assuntos, 5 grandes temas. Primeiro, os atos da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições. Quarto, os dogmas. E quinto, o ensino moral. Aí ele diz, bem, no evangelho eu vou ver o ensino moral. Aí o que ele fez? Ele varreu todos os evangelhos, extraindo exatamente o ensino moral e estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo em 27 capítulos, onde ele destacou os pontos principais do ensino moral do Cristo. Essa foi a ideia. Volto, muitas vezes a gente lê o Evangelho, vê todos aqueles capítulos, certo? Não observa que teve uma ideia por trás, certo? Parte, certo? Os milagres do Cristo ele viu em outro livro. Predições ele viu em outro livro. Mas a parte moral essencial ele extraiu e colocou no Evangelho. As parábolas e assim sucessivamente. A questão para nós aqui, que estamos fazendo uma homenagem e um aprendizado do livro do Evangelho, é como, em poucos minutos, sintetizar os principais ensinamentos que a gente pode extrair do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus mais de 20 capítulos. Pensando nisso, nós nos lembramos do nosso amigo Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso foi um grande disseminador do cristianismo, certo? Na realidade, o cristianismo global, certo? Deve ao Paulo de Tarso, porque se não fosse o Paulo de Tarso, o cristianismo tinha ficado judaísmo, certo? A transposição do ensinamento do Cristo para fora da Palestina, da Judéia, foi obra do nosso amigo Paulo de Tarso. E o Paulo de Tarso teve uma contribuição importante depois, dentro do Livro dos Espíritos. Algumas das respostas das perguntas que estão no Livro dos Espíritos são do Paulo de Tarso. E no Evangelho, mais ainda. Lá, uns 1000 anos atrás, certo? Quando ele estava fazendo a sua tarefa, ele destacou que tínhamos 3 grandes virtudes. Quais eram as 3 grandes virtudes? Alguém pode ter perguntado para ele. Qual eram as 3 grandes virtudes? Ele colocou: 3 grandes são as virtudes, as 3 maiores:
fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. A Igreja Católica chama as 3 virtudes teologais, as principais. Muito bem. Essas 3 virtudes estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Estão. E essas são os 3 pontos principais que nós vamos destacar. Aonde está a questão da caridade? Está numa frase que todos nós conhecemos, que está no capítulo 15, que é: fora da caridade não há salvação. Essa frase, na realidade, está no Evangelho, mas é do Paulo de Tarso, em mensagem recebida alguns anos antes, 1960, em Paris, exatamente, que o Kardec colocou em um dos capítulos do Evangelho, em que o Paulo de Tarso diz: fora da caridade não há salvação. Nesta máxima estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Nós, normalmente, só gravamos essa: fora da caridade não há salvação. Mas a segunda parte da frase é importante, porque ele diz que a salvação, ou seja, a nossa melhoria, a nossa evolução, o nosso progresso espiritual, ele deve estar centrado na prática das ações positivas para nós e para os outros. E isso é verdade na matéria e no plano espiritual. Esse é um ponto importante. Segundo, o nosso amigo Kardec, ele reforçou essa frase: fora da caridade não há salvação, como um elemento para contrapor a uma frase que era muito usada no passado e ainda hoje da igreja, em que dizia-se que fora da igreja não há salvação. Ou seja, ou você me segue ou você está no inferno. Ele diz: para a doutrina espírita isso não funciona. Então, a frase para a doutrina espírita não é fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora dos nossos atos, do nosso esforço, do nosso trabalho, é que nos garante a nossa salvação, ou seja, a nossa evolução. Isso é importante. E terceiro, destacamos uma frase da nossa amiga Joana de Ângeles, que também, né, colaborou com o Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Tem mensagens, 2 mensagens dentro do Evangelho. Num dos seus livros, psicografados pelo Divaldo Franco, ela diz o seguinte: o bem que faças, portanto, a caridade, viajando sem parar em muitos corações, espalhará luz no longo curso e amanhã, nos caminhos sem fim do futuro. Mesmo que não o saibas ou que o tenhas esquecido, ressurgirá mais além, mais famoso e mais fecundo. O que ela quer dizer? Tudo aquilo de bom, de positivo que fizermos agora vai se refletir no nosso futuro. O nosso amigo Emmanuel tem uma outra frase mais sintética que ele diz: tudo aquilo que fizeres aqui e agora vai ser teu advogado aqui e em qualquer lugar, agora e sempre. Teu advogado, ou seja, vai nos retornar muitas vezes como ajuda, como intercessão, como uma frase, como um abraço. Tudo aquilo que fizeres aqui e agora, de bem ou de caridade, irá ser nosso advogado aqui, agora e sempre. É por isso que fora da caridade não há salvação. Então, esta máxima, que é do Paulo de Tarso, está inserida no Evangelho. Segunda grande massa, esperança. Onde é que está a esperança? Está no capítulo 17, Sede Perfeitos, em que o Kardec, certo, o plano espiritual, procura definir o que é o homem de bem. O que é um espírita ou os bons espíritas? Ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita por aquele que conhece todos os livros da doutrina? Não.
Reconhece o verdadeiro espírito, porque aqueles que conhecem todos os livros do Emmanuel, não. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para melhorar. Isso é importante. Eu, você, qualquer um de nós, somos espíritas, não necessariamente espíritas perfeitos. É exatamente por isso que o nosso amigo Emmanuel diz: espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Ou seja, nós poderíamos sermos espíritas mesmo com grandes lutas íntimas contra deficiências espirituais que possamos ter. Esse é o objetivo. Exatamente por isso que a doutrina diz que o propósito essencial da doutrina é a melhoria dos homens. Não é eles se transformarem em espíritas, é eles se transformarem em melhor. E a fé? A fé está no capítulo 19, exatamente com o nome. A fé transporta montanhas. Qual é a condição de uma fé inabalável? Isso era uma questão crucial no passado. As pessoas iam para as fogueiras, iam para os circos romanos, porque ou elas eram católicas, ou elas eram protestantes, ou elas eram de Maomé, e em função da fé, né, muitas vezes elas eram crucificadas. A nossa doutrina espírita nos diz: a fé inabalável é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a fé real, permanente, é aquela que vem do estudo. Por isso que o nosso amigo Hermínio Miranda diz: o Espiritismo não é uma religião que apenas crê, é uma que sabe. Então, quando a gente vê os livros, os mentores, Bezerra, Emmanuel, Joana, orientando para que nós estudamos, não é que eles queiram espíritas cultos, eles querem pessoas que efetivamente possam entender as dores, sofrimentos, lágrimas, porque passam através do conhecimento, e não porque alguém fale. Então, por isso que a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente de educação. A nossa fé é baseada no esforço de entender, de aprender, porque aí eu vou conseguir ser o verdadeiro espírita e fazer uma verdadeira caridade. Então, são esses três grandes, digamos assim, máximas que estão dentro da doutrina, dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, que todos nós já ouvimos falar: a fé inabalável, o verdadeiro espírita e fora da caridade. Mas voltando com o nosso amigo Paulo de Tarso, perguntaram: quais são as três maiores? Fé, esperança e caridade. Mas ele complementa: para mim, das três, a maior é a caridade. Aqui, hoje, nós vamos destacar que a maior é a esperança. Por quê? Porque o homem deve se apegar à esperança como o navio à âncora. Há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora do navio está fixada no chão. A âncora, esperança, está fixada no mais alto, isto é, em Deus. O que é que o nosso amigo Tomás de Aquino, que foi um dos maiores teólogos cristãos, está nos dizendo? Nós, nessa existência, devemos ver a esperança como uma âncora que permita que a gente não afunde, que a gente não perca
a existência, muitas vezes naufragando como naufragamos no passado. A diferença é que a âncora dos barcos está fundeada no chão. A âncora nossa deve estar ligada a Deus, portanto, à doutrina, ao Cristo. Então, que a esperança seja essa âncora nas muitas situações em que possamos estar vivendo de dificuldades e tempestades no mar da vida. Exatamente por isso que o nosso amigo Paulo de Tarso nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na dor e perseverai na oração. Fé, esperança e caridade. Ou seja, a esperança deve ser a nossa âncora. O Cristo deve ser o nosso farol. E a doutrina espírita deve ser o norte. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ajuda muito como esta bússola. E para finalizar, como sempre, deixamos para o final uma poesia. É uma poesia do nosso amigo Castro Alves, exatamente sobre o Evangelho, em que ele diz: aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura, da razão à luz do bem. O Espírito de verdade semeia divina messe, o Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.